preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim dessa maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Meu
acrescente a nossa fé. Amém? Vamos ver aí o número 19. Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Te damos graças ao Pai, que podemos nos reunir mais uma vez neste lugar. Lugar do qual nós somos indignos, porque este lugar é dedicado exclusivamente à pregação da Tua Palavra, à orientação geral da vida, à disciplina, à adoração. Mas pela Tua graça e Tua misericórdia nós entendemos que o lugar do doente é no hospital. E aqui é um hospital espiritual, é um hospital da alma, onde nós nos curamos dos nossos males, onde nós tomamos um banho espiritual, tomamos o soro da vida, o sangue puro do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos que isto aconteça mais esta vez, para a Tua honra e Tua glória. Com estes hinos cantados, essas orações levantadas a Ti, já muita coisa aconteceu nesse sentido. Isso é que é lavar a alma. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos, agradecendo-as. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Essa página que estão dentro dos selos, essas páginas, né, do homem, começa lá com Adão e dá Adão igual a homem. Nós temos umas 4 páginas de referências bíblicas sobre o homem. Agora, nós já estudamos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas aqui nós acabamos de ler que Deus não é homem. E a imagem nem sempre é a pessoa, não? É claro. Deus não é homem para que minta. Deus é homem para que fale a verdade. Deus é homem para vencer o pecado. Deus é homem para dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora, Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que peque. Por isso Ele foi tentado em tudo sem pecar. Eu creio, como os irmãos também creem, observam, que esses estudos, estas palestras, são as que mais consolidam a fé, mais nos conscientiza daquilo que nós realmente somos. E é bem verdade que o maior trabalho que Deus tem com a sua igreja é levá-la a saber o que ela é. Para começar, ela é homem. E não há homem que não peque. Então nós estamos estudando o homem de uma forma generalizada. Quando fala homem,
está incluindo homens, mulheres, crianças, jovens, todos, generalizadamente. Então a igreja é homem. A igreja é humana. E ela tem que reconhecer o que ela é, não somente no sentido bom da palavra, no sentido espiritual, no sentido santo, mas ela tem que reconhecer também que ela é humana, que ela é homem. E que enganoso é o coração do homem, e que não há homem que não peque, porque só assim ela se manteria humilde, porque Paulo disse, é para que ninguém se glorie, porque isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E a igreja estabelecida na linha estritamente da ordem social, ela gera o farisaísmo. E o fariseu arrogantemente diz, eu não sou como publicano, esse publicano. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada disso. E vocês já conhecem a parábola. Então nós vamos, assim, de uma maneira natural, o Espírito vão nos mostrando as parábolas dentro dos selos. Nós já vimos tantas delas aqui. Não sei se vocês observaram. Até do mordomo iníquo, que para mim é uma das mais difíceis. Então, a parábola, ela toma uma coisa natural para falar de uma espiritual. E o fariseu diz que ele não é como o publicano. Já o publicano nem ousou olhar para cima. Ele pediu misericórdia. E vocês conhecem a história. Ele desceu justificado e o fariseu continuou na sua prepotência, perdido. Ele não foi justificado. Porque justificar está relacionado justamente a quem erra. Você não pode justificar quem não erra. Não tem sentido você justificar um justo. Por isso Jesus vem, perdoa. Paulo disse, mas haveis sido lavados, purificados, justificados. E justificados é justamente isto. É como se nunca tivesse pecado. Deus não tem, nós vamos repetir isso aqui, Deus nunca foi apanhado de surpresa. Ele não tem nenhuma surpresa a meu respeito, nem a seu respeito, nem a respeito de quem quer que seja. No passado, presente, futuro, ele nunca será surpreendido. Porque ele não é homem limitado a esta dimensão. Então a gente vê a grandeza desses selos, porque eles encampam todas as escrituras. Isto é que implica realmente na revelação dos 7 trovões. Que muita gente pensa que é uma coisa estrondosa, um barulho, é alguma coisa sobrenatural. Não, isso é tão simples, tão simples, tão simples. O profeta disse, é tão simples como uma folha de capim. E o homem passa por ela e não dá a mínima confiança.
Só quem é predestinado, quem tem o sinal para ver estas coisas. A vós vos é dado conhecer estas coisas, o reino de Deus, mas a eles não. Então a igreja sabe quem ela é nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Tanto no sentido espiritual, na santificação, na justificação, quanto no sentido humano. Por isso ela nunca admite o espírito farisaico. Ela não é regida pela ordem social, porque a ordem social é o cosmos. E o cosmos é a ordem social porque, por sua vez, crucificou a Cristo, diz o irmão Branham. E não importa o quanto ele faça de bom, de bem, Deus não tem nada a ver com ele. Pedro disse que ele vai pegar fogo, ele vai passar com o fogo. A igreja, ela é salva, ela é redimida, ela é lavada, ela é purificada, ela é justificada para Deus. Então, a nossa perfeição é por representação. Por isso nós não nos ensoberbecemos. Por isso nós não podemos ser arrogantes, petulantes, e outra coisa, nós não podemos julgar a quem quer que seja. Você não pode julgar a ninguém nessa terra. Nós aprendemos aqui domingo que todo mal que você combate está em você. É tanto assim que aquela menina que é chamada de inocente, ela é facilmente, ela pode ser mais facilmente enganada. Por quê? Diz, você precisa ter malícia. A malícia não é outra coisa do que um despertamento do mal, do que é o mal. A menos que ela viva velada, protegida, ela vai ser enganada. E o grande mal da humanidade, hoje, é não poder ser enganado, por causa da maldade, por causa da malícia. E acabam enganando e sendo enganados. Não tem jeito. O povo acaba de ser enganado agora. E pensa que está enganando, pensa que está vivo demais. E o povo vai enganar cada vez mais. Vai se enganar, sempre. A coisa é sempre assim, ela corre como num trilho. Então, quando chega lá na frente, é que vai descobrir que se enganou, que foi levado por um espírito, por uma ventania. É o que acontece com ela. Chega lá na frente, é que ela vai descobrir que não tenha, por mais viva que seja, ela está sempre sendo passada para trás, na linguagem popular. Então a igreja toma conhecimento de tudo que realmente está acontecendo, o que o mundo é, o que a igreja é, o que é realmente o pecado, o que não é pecado, o que é pecado, o que fazer e como fazer, o que não fazer e o que fazer. Quer dizer, o Espírito Santo, Jesus, Deus, está conscientizando a igreja, dando-lhe um conhecimento. Não é o conhecimento da maldade, da malícia, não é uma malícia, um despertamento malicioso.
É aquele conhecimento de quem está sendo dirigido por quem enxerga, pela luz. Porque o cego guiado por outro cego é que vão cair ambos no buraco. É um conhecimento de que está sendo guiado pela luz, por quem enxerga a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E logo ele disse: vós sois a luz do mundo. A igreja então vai tomando esse conhecimento. Se ela consegue êxito, consegue ser generosa, caridosa. A caridade, você já sabe, a caridade não é aquela espírita de dar quilinho de arroz. Não é isso. Caridade começa até pelo tratamento pessoal, as palavras, na ausência, na presença. Caridade começa por aí. Ela sendo caridosa, ela tendo cura divina e muitas obras, e todas as obras que estão determinadas, que são próprias da igreja produzir, ela não se descansa naquilo e não se torna arrogante. Ela não se torna uma super igreja, porque ela sabe que ela continua sendo homem. E quando ela falha, ela também não se arrasa, não se desanima, não se prostra. Porque o cair é humano, e o levantar é de Deus. O levantar é de Deus. Então Deus não é homem, Deus não é igreja. A igreja, como eles dizem, a igreja manda abrir, a igreja manda fechar as portas no dia da Aparecida, a igreja faz isso, a igreja faz aquilo, a igreja. Não, isso é a igreja, mas a igreja da ordem social, a igreja mundana, a igreja Jezabel, a igreja casada, a esposa do Estado, a mulher do Herodes, que está convivendo com Herodes. Ninguém se escandaliza com esse meretrício dela. Pega um homem ali à parte e acaba com ele. Mas ninguém se escandaliza com os milhões de cristãos que foram mortos, com o sangue que foi derramado, com o ouro que foi levado das nações, a riqueza. Ninguém se escandaliza com ela, e nem com elas, com as filhas dela. Mas o profeta diz: quando eles pegam aí um pequeno ministro da palavra, eles querem acabar com ele. O dia que aquele ministro morre, eles põem um retratinho dele no jornal, com uma descrição, um comunicadozinho embaixo: faleceu fulano e tal. Ele fala assim. Agora, o dia que uma pessoa dessa morre, então é luto oficial. A nação fica de luto oficial. Mas essa é a parte que nós podemos ver, que Deus não é homem. Então Deus não é a igreja no sentido humano. A igreja é Deus no sentido espiritual. Ela é a imagem de Deus espiritualmente. Vamos aqui para Deuteronômio. Não fala esse nome sério. Tem nome que você vai falar errado o resto da vida. Deuteronômio, capítulo 5. Capítulo 5, verso 24.
E dissestes: eis aqui o Senhor vosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Nos fez ver. E ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo, mesmo quando Deus fala com ele. Olha que diferença. O homem fala com o homem e o homem teria que morrer porque o homem falou com ele. Mas esse mesmo povo houvera dito, aqui um pouquinho antes você vê, o povo pede Moisés para receber a lei do Senhor. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem, da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor vosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo como nós e ficou vivo? É que eles haviam dito: fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco, para que não morramos. Agora, vamos ver aqui em 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. Capítulo 12, verso 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Agora, vocês conhecem a história aqui, quem não conhece pode ler, 2 Samuel, aí você vai ver, Natã foi na casa de Davi repreendê-lo, por causa dele ter tomado a única mulher que Urias tinha, de uma maneira mais desumana que se pode fazer, tendo ele 500 mulheres, e tomou a única mulher que Urias tinha, mostrando que, mesmo sendo um homem cujo coração era segundo Deus, mesmo sendo um homem tipo de Cristo, cometeu tal coisa. Nós sabemos, é claro, pelo bom senso, que os únicos erros de Davi não foram estes, de enumerar o povo, que foi um dos piores que ele cometeu. Trouxe mais juízo sobre Israel. Trazer a arca fora da orientação sacerdotal, de volta para Israel. E o terceiro caso seria este com Betseba. Para se os 3 erros, pecados de Davi fossem somente esses 3, que coisa tremenda, estupenda, né? Um homem que viveu aqui na terra tantos anos, cometeu somente 3 pecados. O profeta disse que a gente erra 10.000 vezes por dia, que a gente peca. Por quê? Deus é tão puro, é tão imutável, porque você nunca seria pecador se não houvesse um Deus puro.
se não houvesse um Deus santo, infalível. O pecar é errar, é errar o alvo, é errar, é chocar com princípios morais, sociais, sobretudo espirituais. Isso é que é pecar. Agora, por que peca? É justamente porque está confrontando com Deus, está chocando com algo que é santo, que é puro. De forma que o primeiro olhar, ao dar na saída, um olhar falso, um pensamento, uma palavra em falso, uma coisa qualquer, em relação a um Deus tão puro, a pessoa está pecando. Ela está sendo homem, continua sendo homem. Então Davi não teve somente 3 pecados que a Bíblia registra, mas Deus o tomou para ser um tipo, e naquilo que ele deveria desenvolver, viver como tipo, ficou especificamente registrado nas Escrituras. Por isso que aparecem estas 3 coisas, esses 3 acontecimentos especiais, acontecimentos negativos, mostrando que realmente ele era homem, muito embora desenrolando aqui um tipo tão perfeito que era o de Cristo. E Salomão, que vem como seu sucessor, que vem, veja só, a parte humana não pode ter nada a ver com isso. Por quê? Cristo realmente tira de uma gentílica a sua esposa, como José. Agora, Salomão desenvolve aquele tipo da sabedoria, da presciência, da glória toda, e no fim tem aquele fim tão desastroso. O seu fim não estava tipificando o Espírito Santo, não estava simbolizando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem fim, muito menos mal, como ele terminou, se envolvendo com mulheres, com feitiçaria, com idolatria, com aquela coisa toda. Então ali não era mais, era o homem Salomão, era o homem Davi, era o homem Moisés, era o homem Josué. E aí você traz para o Novo Testamento, você encontra que Pedro negou a Jesus Cristo. Mas será que Pedro, o único erro que ele cometeu depois de ser chamado foi somente esse? O erro marcante, específico do seu apostolado foi aquele. Mas depois, bem mais tarde, Paulo chamou a sua atenção. E Paulo, o profeta, disse que ninguém pode ser como Paulo. Mas o próprio Paulo dá um testemunho de si mesmo que ampara a nossa palestra agora, fecha o assunto. Mas o mal que está em mim, o mal que está em mim, miserável homem que eu sou, aquilo ali é o homem, Então quando a igreja, homem, souber realmente o que ela é, graças a Deus sou o que sou, é o mesmo Paulo. Então, quando ela souber o que ela é, em ambos os lados, acontecerá alguma coisa. Ela poderá usufruir do poder que está nela.
que existe um grande poder na igreja. E se o mundo soubesse, o mundo trataria essa noiva, esses eleitos, assim, ó. Se o mundo soubesse o que esses eleitos são para a terra, para o mundo, para o cosmos, para a ordem social. Esses eleitos estão detendo o juízo. Se houvessem 10 lá em Sodoma, o fogo não desceria. Eles estão detendo o mistério da iniquidade. Mas aquilo que detém o mistério da iniquidade não é o homem igreja noiva. É a igreja noiva. A igreja noiva. E por amor dessa igreja, vem chuva, vem sol. Por amor dessa igreja, o mundo ainda não explodiu. O mistério da iniquidade ainda não... A besta ainda não montou o cavalo baio. A morte. Porque ela está aqui. Porque você está aqui ainda. Porque haverá um acontecimento simultâneo. O diabo encarna no falso profeta, o anticristo. Isso é simultaneamente, a noiva sobe. Porque ele não poderia operar o ministério da morte com a noiva aqui. Com a igreja noiva aqui na terra. Ela teria que sair. O Ló teve que sair. Sodoma e Gomorra para que o fogo pegasse. Muito embora ele não seja tipo da noiva. Quando a gente cita Ló, você está entendendo que é sempre a aplicação nesse caso. A igreja já sabe disso, de cor, né? Mas nós não podemos ficar presos, porque esse estudo ele é muito bom, gostoso, mas se a gente prender, a gente fica muito tempo. Então você já viu. Vamos ver se a gente faz uma recapitulação aqui. Primeiro homem. Qual foi o exemplo dado? Primeira parte. Vamos ver. Deus não é homem para que minta. Homem num lado, homem do outro. Como é que é? Então eu não ensinei nada, né? Acho que porque ninguém aprendeu nada. Bom, essa é uma citação, né? Vamos ver, nós já temos primeira, segunda e terceira. Está mais ou menos na rota. Vamos voltar lá. Fariseu e publicano, é mais uma citação. Né? Números 23 e 29. Ou 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus não é homem, né? Para que minta. Agora, vamos só passar por cima. Deuteronômio 5:24. O que foi? 5:24. Deus fala com o homem e ele fica vivo. E segundo Samuel, nós vemos o quê? Um tipo de Cristo, um coração segundo Deus, fazendo aquilo
que você já sabe. O que Deus não faria de forma alguma. Então ele estava cumprindo um tipo. E naquilo houve registro de 3 coisas específicas, mas não era somente aquilo, porque ele era homem. Ele era homem. E aí então, vem Salomão, que é o seu sucessor, quando ele tem que simbolizar o Espírito Santo, é na sabedoria, aquelas virtudes todas, mas o seu fim é homem, é homem. O seu fim é homem, sempre homem. E a grande lição é essa, que a igreja, conhecendo, ela não se ensoberbece. Você nunca se torna arrogante, soberba, fariseia. O que tem que haver uma sintetização do que se aprende. Porque a hora que você for julgar alguém, você acorda. Espera aí. Você lembra de Mateus 7 e vai assim por diante. Porque a igreja é homem. E Deus não é homem para que minta. Aí você chega lá em Pedro, chega em Paulo, e você encontra um apóstolo tão perfeito, escolhido desde o ventre de sua mãe, mas, porém, é 2 Crônicas 6:18. Vamos agora para esse 2 Crônicas. Se nós não fizermos assim uma anotação, é meio custoso. 2 Crônicas 6:18. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Agora, o que nós lembramos nessa hora? O único lugar escolhido por Deus para fazer habitar ali o seu nome. O único lugar por Deus para fazer habitar o seu nome foi Jesus Cristo. E a pergunta é essa: habitará Deus com os homens na terra? Aí você não pode se esquecer do significado da palavra Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, não é segunda pessoa. Só esse termo, essa palavra, que ela não tem controvérsia. Não existe teologia no mundo que possa entrar em choque com isso. Emanuel quer dizer Deus conosco. E eles também não discutem que esse Emanuel é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é Deus, habitando na terra. Jesus Cristo, homem. Manifestando o nome do Pai. Manifestei o teu nome aos homens. Aí você pega São João 14. São João 14, aí você vai lendo. Aí você vê Filipe falando: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus replica, volta para ele e diz: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus nunca foi visto. E para ser visto, ele se fez carne, ele se humilhou. Ele se fez humano, ele se fez homem. Emanuel. Aí ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Aí você continua lendo, vai continuando lendo. Logo ele passa a falar sobre o Consolador, que é o Espírito Santo. Olha, vai fazendo acompanhamento para você ver o que chega na igreja.
qual é a posição da igreja realmente? O que a igreja é? Aí ele diz assim, como é que ele diz? O Espírito de verdade, né? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Então eles pegam o pronome, ele, para dizer que é outra pessoa. Mas não é outra pessoa. É o mesmo Deus em um outro ofício. Não são 3 pessoas, são 3 ofícios. São 3 manifestações. Pai sobre nós, Filho conosco, Emmanuel, Deus conosco, e o Espírito Santo em nós, quer dizer, sobre, com e em. Essa que é a perfeição. Ele se completa em 3. Sobre, com e em. E Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, não recebe, porque não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Olha, então ele estava se referindo a quem? A ele, que estava com ele. Aí ele continua dizendo, e estará em vós, quer dizer, habita convosco, Emmanuel, Jesus Cristo. Era ele próprio, a pessoa, o homem Jesus. E estará em vós, Espírito Santo. Esse aqui é o Espírito de verdade, é aquele que habitava com eles. Se alguém quer crer em 3 pessoas, veja, baseado nisso aí, está esclarecida a coisa. O Espírito de verdade que habita convosco. São João 14, e vai lá, parece que é 17, 16 em diante. E habita convosco. E estará em vós. Aí ele completa dizendo assim, não vos deixarei órfão. Quem deixa órfão é pai. É pai. Você vai dizer assim, ó, eu sou órfão. Por quê? Porque o tio do meu avô morreu. Eu fiquei órfão. Eu sou órfão de avô, de bisavô, tataravô. Quantos netos? Todos os netos que nasceram, os tataravós deles já morreram. Então eles nasceram órfãos? Não. A pessoa é genuinamente órfã quando seu pai morre, quando sua mãe morre. Se refere mais também à criança, a quem vai ainda crescer. Como é? Meu pai morreu há 56 anos atrás. Ele me deixou órfão, deixou minha irmã órfã de pai. Mas minha mãe morreu em 62, ela não me deixou órfão de mãe, porque ela me criou. Agora, Jesus disse, não vos deixarei órfão. É claro, ele nunca morreu. E ali ele se identificou como pai. Porque é o pai que deixa órfão, não é o tio. Porque se nós somos filhos de Deus, e Jesus é filho de Deus, então nós somos irmãos de Jesus. E o irmão, quando morre, não deixa os outros irmãos órfãos. É só quando o pai morre. E ele disse, não vos deixarei órfãos. Por quê? Vou e venho para vós. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder do alto. Quer dizer, então estarei em vós.
Eu sou o Espírito de verdade. Mas para quê? Simplesmente dinamizar a igreja, dinamizar o homem que continuava sendo homem da mesma forma. Sujeitos às mesmas paixões, como Elias. Tiago, lá no fim da história, dos dias deles, escreveu: Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Então eu sou homem, você é homem. E sendo homem, você já sabe. Agora, o Espírito Santo veio, é claro, dinamizar neles aquilo que eles realmente tinham dentro de si, como filhos de Deus, como eleitos de Deus, como apóstolos, como igreja. Mas ela continuou sendo homem, enquanto não for transformada. Enquanto não for transformada, segundo as Escrituras, segundo 1 Tessalonicenses 4, verso 17 por aí, 16 em diante, enquanto ela não for transformada conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 em diante, ela continua sendo homem. Vamos ver aqui o que diz Jó no capítulo 7, para a gente terminar. Essa é a última referência. Jó, no capítulo 7. Vamos ver aqui, capítulo 7. Versículo 17. Bom, vamos ver o 16. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. É homem. Falando o homem, não viverá para sempre. Jesus vem e diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nunca morrerá. Nunca. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Esse é o homem. Você tem que chegar no espelho e conversar com o homem João, o homem Maria, o homem Teresa, o homem, a carne, o humano, e dizer: ah, rapaz, você está indo, hein? Você está indo. Mesmo a jovenzinha deve conversar consigo mesma. Dizer: você está indo. Pois não viverei para sempre. Ora, eu sei que meu Redentor vive, que veja que outra declaração tão estupenda, que é o outro lado. Pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponha sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites, e cada momento o proves? Eu diria para ele: você sabe o que é isso aí, Jó? É aquele campo, que aquele homem viu nele um tesouro, num vaso de barro. Então ele vendeu tudo que tinha, ele comprou aquele campo por todos os preços. Aquela terra aparentemente não valia nada, ninguém queria aquilo, mas ele viu que lá dentro tinha um tesouro. Lá dentro da Maria Madalena tinha um tesouro. Lá dentro do ladrão tinha um tesouro.
Por que é que você teve tanto interesse em mim? Por quê? Por que você me estima? É porque eu vi em você uma coisa que talvez você mesmo não veja. Você próprio não vê. Você não quer dar valor nisso, não? Porque Deus dá muito valor nisso. Aí que acontece a coisa também. Nós nos pomos só de um lado e diz, pronto, eu sou homem e eu não presto, miserável que sou, o bem que eu quero fazer esse não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço, e aí nunca sai do homem do Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7. Nunca passa para Romanos 8. Mas agora não já, né, não sou eu que vivo, Gálatas 2, né? É Cristo quem vive em mim, 2:20. E o que ele diz em Romanos capítulo 8? Logo no primeiro versículo. O que é que ele diz? Olha aí, grita. Pois é, leia para nós aí, você que já encontrou. Se põe de pé e grita. Nossa, não, irmão, é antes de Esther. É depois dos Salmos. Romanos capítulo 8. Pois é, você tem que gritar, ué. Vamos ver outro aí. Fica de pé e grita, lendo. Eu queria ler. Não queria que falasse de cor, não. Tá custoso encontrar Romanos. Será que está na Bíblia? E ante seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Por isso que ele acabou de condenar, que ele disse, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Eu voltei lá para 7, verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Outra lei. Essa lei, a natureza é composta de leis. Lei, não é só a lei de Moisés, não. Então a gente entende que lei é só a lei de Moisés. É uma lei é uma regra, é uma maneira de ser. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Quer dizer, está sujeito à lei do pecado, homem. Então ele continua sendo homem. Por isso que nenhum homem pode salvar quem quer que seja. Se não fosse assim, então outros homens seriam salvadores também. Mas só há um que salva. Só um homem que salva. Esse é Jesus Cristo. É o segundo Adão. O restante, todo é para ser salvo, não para salvar. E desde que é para ser salvo, por quê? Pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é homem. O que tem que se estudar, meditar é isso. Veja, vamos lá para o Jó 15, 14. Meu tempo já se foi. Só mais essa referência que já está relacionada ali. Veja o 13. 12. Porque se arrebata o teu coração e porque pisca os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito, fica rebelde. Você já notou? O espírito da gente fica rebelde. E a pessoa fica revoltada com os outros.
e fica rebelde com o próprio Deus. E chega a pensar, admitir que não é cordeiro. Vejamos aí, 12. Porque te arrebata o teu coração e porque pisca os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Essa pergunta, que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? O homem. Está bem entendido, não está? Bem compreendido. Então, a igreja homem cumpre o seu papel. Ela nasce, cresce, vive e morre. Esse é o papel do homem. Nasce, cresce, vive, morre. Deixa aí a sua continuação, que é seus filhos. Nasce, cresce, vive e morre. Se vai. Nasce, cresce, vive e morre. Desfalece. Esse homem, agora, ele continua. Ele continua. É uma passagem, aquela viagem que nós já fizemos de trem. Você saiu lá de Deus, dos lombos de Deus, passou por aqui, por essa estação. Daqui, se vai antes, você segue para a sexta dimensão. Lá você aguarda a primeira ressurreição. Primeira ressurreição, você volta, se ajunta com aqueles que serão transformados, no abrir e fechar de olhos. Aí sobe, encontra o Senhor nos ares. Olha que viagem. Essa é a viagem. Você já estava lá nele. Agora o profeta diz, mas Deus queria ter companheirismo com você. Você diz, qual é o pai que jamais mais teve filho em todo o universo? Não tem um que teve mais filho que Deus. Por que ele permitiu que nessa passagem, que por aqui, por esses 80 anos daqui, que não representam nada, em relação a essa eternidade anterior e posterior à existência terrena, isso significa 8 segundos. 8 segundos, o que é 8 segundos? 8 segundos é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passou. Isso em relação à vida eterna que você tem, desde antes da fundação do mundo e para a eternidade, essa passada por aqui são 8 segundos. E nós nos agarramos a tanta coisa a gente vê, né? Às vezes é agarrado um bico na boca. Começa de criança, um biquinho. E por causa desse bico, chora, esperneia, e bate, e briga, e unha, e faz tanta coisa. Depois se agarra numa fitinha no cabelo. Aquela fitinha no cabelo, e vem para a igreja, e quem pega, mexeu na minha fitinha, porque se agarra naquilo, um cachinho na testa, um cachinho aqui, um cabelinho, e tal, e se agarra naquilo, depois se agarra nisso, agarra naquilo outro, uma bonequinha, um caminhãozinho de plástico, uma coisa assim, e vai indo. Mas nós continuamos brincando. A vida do homem aqui é uma brincadeira. Esse negócio de voar avião aí é uma brincadeira, um brinquedo. A decolagem autorizada. Senhores passageiros, a comissária fulano de tal, em nome do comandante fulano de tal, da Varg, dá boas-vindas, seu voo número tanto, e tal, e de lá da torre,
tudo brincando, é uma brincadeira. Brincadeira de menino grande. E vai assim, tudo agarrado naquilo, agarra numa bicicleta, agarra num carro, agarra numa casa, agarra nisso, agarra. De repente, fica tudo aí. Como diz o salmista no Salmo 39, né? É o 39? Deixa eu me ver. Verso 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta. Amontou riquezas e não sabem quem as levará. Esses mais velhos comem as unhas aí, e sofre, e sacrifica a boca, fica com vontade de comer coisa e não come, e coisa e tal, e trabalha dia e noite, um carro velho, coisa e tal, fala, deixa pro genrinho vai saber comprar uma D10, uma F1000, cabine dupla, com ar-condicionado, o genro vai saber usufruir, pode deixar. Pode deixar. E cair comendo a unha, trem. Não usufrui, não. Fica só de carroça, anda de carroça para cima e para baixo. De repente, os genros passam a mão em tudo e vão usufruir. Pode economizar, não vou. Mesmo assim, está num carro velho, o camarada chega e ainda fala que o carro é bonito, né? Por causa da moça. Por causa da moça, todo carro. O carro pode estar caindo nos pedaços. Se o carro é bonito, né, mano? Pode casar com ela. Você quer casar, casa logo. Mas é isso, irmão. É isso que é o homem. É isso aí. É uma passagem que nós estamos tendo aqui de 8 segundos em relação à eternidade. Olha lá se não for fração de segundos. Porque eternidade não é brincadeira. Eternidade é como o infinito. É infinito. É infinito. É assim que nós vamos. Vamos voltar para casa. É pesado até dizer, né? Maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, maldito o homem que confia em si próprio, na sua carne, nos seus sentimentos. Enganoso é o coração do homem. Aí você vai vendo, esse é o lado do homem, esse que é o miserável, que está na lei, naquela lei do pecado. É aquele que vai ficar ali, que vai apodrecer. Agora o outro não. É por isso que Paulo disse, de um deste eu me glorio. Mas na frente, parece que é 2 Coríntios 12, né? Por aí assim. Vamos ficar de pé, o pastor Elias termina a reunião para nós. Senhor nosso Deus, o profeta do Senhor chegou a desejar ter a ferramenta de um escultor, uma pena de ferro para escrever em uma montanha de aço essas coisas que ele falava ao Senhor. Mas ele tinha a maior ferramenta, Senhor, maior do que a ferramenta do escultor, que é o Espírito Santo da graça. Ele pode escrever nas tábuas dos nossos corações as tuas leis, a tua palavra. Senhor, nós agradecemos o Senhor, porque podemos dizer como Pedro, não tenho ouro nem prata, mas temos aquilo que Pedro tinha, uma fé correta, mesmo indigno, Senhor, mas temos uma fé correta, uma fé que o coxo pode andar, uma fé, Senhor, que o enfermo pode ser curado. Senhor, e nós agradecemos, porque esta fé foi aumentada nos nossos corações, foi fortalecida, Senhor. Podemos sair daqui, Senhor, mais do que vencedor, contra, Senhor, o inimigo, Senhor, que nós enfrentamos. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor confirme, Senhor, a cura dessa irmã, a cura desse irmão, a bênção que ela deseja receber do Senhor,
Na presença do Senhor há abundância de alegria. E o Senhor está aqui. Confirma, Senhor, a petição da irmã, a petição do irmão, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente um outro, volte para casa. Seguro nisso que você tem crido, que é a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo. Desperta, igreja, teu noivo já vem, vestido de branco, cercado de anjos e arcanjos também. O tempo comprova no sol, nas estrelas, na lua e no céu. Desperta, é hora, já está às portas o Filho de Deus. Pelos olhos da fé eu vejo esta igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé contemplo os salvos em Jerusalém. Pelos olhos da fé eu vejo este povo cantando e subindo, Cristo Jesus em glória surgindo. Pelos olhos da fé. Talvez ainda hoje, quem sabe mais tarde, o céu se abrirá e o noivo tão lindo, olhar reluzindo, aparecerá. A igreja adornada irá encontrar-se com o Filho de Deus, deixando este mundo por uma morada eterna nos céus. Pelos olhos da fé eu vejo esta igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé contemplo os salvos em Jerusalém. Pelos olhos da fé eu vejo este povo cantando e subindo, Cristo Jesus em glória surgindo. Pelos olhos da fé. Igreja desperta, a qualquer momento o Senhor voltará. Será num segundo e em trevas o mundo então ficará. Em busca do povo que tanto pregava a mensagem da cruz, o povo humilde que o mundo deixou foi morar com Jesus. Pelos olhos da fé eu vejo esta igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé contemplo os salvos em Jerusalém. Pelos olhos da fé eu vejo este povo cantando e subindo, Cristo Jesus em glória surgindo. Pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé eu vejo este povo cantando e subindo,
Cristo Jesus em glória surgindo, pelos olhos da fé.